que abram, por favor, as vossas Bíblias, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, eu vou ler do versículo de número 1 até o versículo de número 6, e depois tomarei o versículo de número 11 até o versículo de número 13. Esses serão os versículos que nós vamos trabalhar nesta noite. Glória a Jesus. Quantos nessa noite estão felizes porque estão na casa do Senhor? Graças a Deus por isso. Meus irmãos, eu estou vendo boa parte dos irmãos já deve ter localizado o texto bíblico. Aquele que porventura não conseguiu, há a possibilidade de você acompanhar a leitura também através do telão. Você pode olhar o texto junto comigo. Enquanto eu leio, você vai, por favor, acompanhando a leitura em sua Bíblia. Capítulo de número 10, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Versículo de número 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Repita comigo, fiel é Deus. Mais uma vez, fiel é Deus. Outra vez, fiel é Deus, que não vos deixará ou não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Amém? Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, tome seu assento, que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Meus irmãos, como os irmãos sabem, nós já trabalhamos os capítulos anteriores da carta aos Coríntios, e a partir do capítulo de número 7, Paulo se propõe a escrever essa carta como uma carta-resposta. Esta carta-resposta, ela surge por força da necessidade de que alguns irmãos escreveram para o apóstolo Paulo, fazendo perguntas acerca de determinados assuntos. A partir do capítulo de número 7, Paulo vai responder um tema muito interessante, que é acerca do casamento. Como que deveria ser o casamento, o relacionamento a dois, quais seriam as obrigações, os direitos e os deveres, como que a igreja iria abordar aquelas pessoas que não tinham a aptidão para o casamento e aquelas que precisavam se casar por força de uma situação especial. No capítulo de número 7, Paulo vai trazer algumas respostas, por exemplo, a respeito se a pessoa tivesse um casamento com uma pessoa não crente, depois ela aceitasse a Jesus, como que deveria ser o relacionamento dela após ela ter se convertido. Então nós vamos perceber que no capítulo 7, o tema central da carta é acerca do casamento, do relacionamento a dois. Jovens, casados, jovens não casados, adultos com 10, 20, 30, 40, 50 anos, encontrará no capítulo de número 7 dessa carta respostas para dúvidas relacionadas ao casamento. Quando nós chegamos no capítulo de número 8, nós vamos perceber que um assunto muda. Paulo, a partir do capítulo de número 8, ele vai tratar de um assunto que é acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. Os irmãos já foram informados
que a cidade de Corinto era uma cidade de muito desenvolvimento cultural, econômico e, sobretudo, ela tinha um enfoque espiritual muito grande. Quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios, essa cidade, ela sediava um centro comercial muito intenso, e por força desses comércios que existia na igreja ou na cidade de Corinto, ela recebia inúmeros viajantes. A geografia e os historiadores afirmam que eles usavam a cidade de Corinto para cortar caminho quando eles precisavam transitar via marítimo entre o continente europeu e o continente asiático. Eles passavam por Corinto, então Corinto recebia muita gente. Além de ser um ponto comercial muito intenso, a cidade também era um ponto turístico, atraía para lá muita gente por força de toda a sua arquitetura, por toda a sua fonte de renda e, sobretudo, porque na cidade de Corinto tinha um templo que era um templo conduzido pela deusa Afrodite para receber 1000 prostitutas. Lá eram oferecidas carnes, alimentos, bebidas aos ídolos, com a proposta de que, se as pessoas participassem daquele culto, daquela liturgia, elas teriam acesso até mesmo à prostituição física e espiritual, com a proposta de terem os seus negócios prósperos, de terem a sua lavoura frutífera. Eles recebiam a proposta de que, se eles passassem pela cidade de Corinto e se conduzisse até aquele templo, o negócio, a agricultura, tudo aquilo que permeava aquela cidade seria abençoado. Esta era a proposta. Por força desta proposta, a igreja de Corinto, ela sofre um impacto muito grande. Por quê? Porque eles questionam o apóstolo Paulo. Eles perguntam para o apóstolo Paulo como deveria ser o comportamento deles diante desse aspecto cultural e local. Eu devo participar desses movimentos? Eu devo comer essas carnes? Se uma carne for oferecida aos ídolos, eu posso participar desse banquete? Esta era a dúvida que permeava o capítulo de número 8. Porém, nós vamos perceber que Paulo vai utilizar 3 capítulos. Quantos capítulos? 3. Paulo vai utilizar o capítulo de número 8. Paulo vai utilizar o capítulo de número 9. Paulo vai utilizar o capítulo de número 10 para argumentar a defesa da sua orientação e do seu ensino. No capítulo de número 8, ele vai utilizar como exemplo os próprios crentes, os cristãos da igreja de Corinto. Paulo vai dizer para eles: olha, vocês têm conhecimento de que essas coisas são sacrificadas aos ídolos. Vocês precisam entender que o conhecimento não é tudo. Não dá para utilizar o conhecimento sem a dosagem maior do amor. Então Paulo vai orientar esta igreja da seguinte forma: se a comida ofender o seu irmão, não coma. Se o seu comportamento, se a sua liberdade produzir escândalo em alguém, não faça. Já no capítulo de número 9, Paulo não vai usar o exemplo da igreja. Paulo vai utilizar o seu próprio exemplo, dizendo que ele era um ser livre, era um ser que tinha direitos. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que ele tinha direitos como apóstolo, mas ele abre mão dos seus direitos para conquistar alguém. Esse deveria ser um ensinamento exemplificado pelo apóstolo Paulo. Paulo mostra que ele deveria fazer de tudo para salvar alguns. É por isso que ele diz assim: olha, eu fiz-me de tolo para ganhar os tolos, eu fiz-me de fraco para ganhar os fracos, eu fiz-me de forte para ganhar os fortes, eu fiz-me de tudo para salvar alguns. Então Paulo exemplifica no capítulo de número 9 que, embora ele fosse livre, embora ele tivesse direitos, embora ele tivesse a liberdade cristã, ele não poderia utilizar dessa liberdade cristã para produzir escândalo nos crentes que eram considerados mais fracos. Já no capítulo de número 10, Paulo não vai utilizar
o exemplo da igreja do capítulo 8, e muito menos o exemplo dele mesmo no capítulo de número 9. No capítulo de número 10, Paulo vai fazer uso do exemplo do povo de Israel. Então são 3 exemplos que ele usa. Ele usa o exemplo da igreja, ele usa o seu próprio exemplo, e já no capítulo de número 10 ele vai utilizar o exemplo do povo de Israel. Eu quero que você volte o seu olhar, por favor, para o capítulo de número 10, que nós vamos utilizar aqui um exemplo prático de como nós analisamos o texto. Eu quero que você observe em sua Bíblia, no versículo de número 1 até o versículo de número 4, nós temos uma palavra que ela se repete várias vezes. Eu não sei se você é capaz de perceber, mas o texto diz assim no versículo 1: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu não sei se você consegue já identificar, mas a palavra todos, ela se repete várias vezes nesse recorte que nós fazemos no texto. O que Paulo está querendo nos mostrar aqui é que os privilégios da graça de Deus, ele é para todos. Não existe distinção, não existe classificação. A graça de Deus não escolhe só o pobre, não escolhe só o negro, não escolhe só a pessoa de um país humilde, não. A graça de Deus é para todos, é para o negro, é para o branco, é para o pobre, é para o rico, é para aquele que está num país de terceiro mundo, para aquele que está no país de primeiro mundo. A graça do Senhor Jesus Cristo, como Paulo escreve a Tito, ela se é manifestada, ou se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então eu preciso que você, junto comigo, entenda. O apóstolo Paulo, ele estava mostrando aqui, através do exemplo de Israel, que o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não tem privilegiados. Ele mostra que a salvação, que a graça é um privilégio para todos. Agora, nem todos vão usufruir desses privilégios. Amém? Eu estou fazendo essa introdução para você entender claramente o que Paulo vai abordar nesses versículos iniciais. Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas se não houvesse essa graça, esse privilégio para todos, talvez eu, talvez você não poderia estar aqui nesta noite. Talvez a sua casa não seria alcançada pela salvação. Talvez a sua família, a sua origem continuaria corrompida pelo pecado. Mas um dia a graça do nosso Deus, ela foi manifestada através de Cristo Jesus. Portanto, é possível você ser atingido pelos privilégios da graça do nosso Deus sobre todos nós. Eu não sei se você consegue se alegrar com isso, mas o meu coração se alegra, porque não era para eu estar aqui. Não era talvez para você estar aqui, mas a graça bendita do Senhor me alcançou, e nós estamos aqui para glorificar o nosso Deus, por essa verdade bíblica. Tudo é pela graça, tudo é pela graça de Deus. Mas nós vamos olhar com mais detalhe esse texto. Nós destacamos aqui a expressão todos. Eu não sei se você trouxe caneta, eu não sei se você conseguiu circular todas as vezes que aparece a expressão todos. No versículo de número 1, aparece 2 vezes. No versículo de número 2, aparece a 3ª vez. No versículo de número 3, aparece a 4ª vez. No versículo de número 4, aparece a 5ª vez. Então nós vamos perceber que Paulo queria dar uma ênfase, Paulo queria destacar que os privilégios da graça de Deus, ele não é exclusivo de alguns, pelo contrário,
Ele pode alcançar a todos. Aí essa palavra, irmãos, para aquele que tem uma pessoa afastada do evangelho em casa, para aquela pessoa que tem um esposo não crente, para aquela pessoa que tem a esposa não crente, para aquela pessoa que tem um filho ou uma filha desviada dos caminhos do Senhor, eu preciso que você receba nessa noite essa promessa. A graça pode alcançar o seu esposo, a graça pode alcançar a sua esposa, a graça pode alcançar o seu filho, a sua filha, a graça pode alcançar o seu pai, a sua mãe. Pastor, mas é difícil, uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que está afastada, uma pessoa que não quer mais servir a Jesus. Eu preciso te dizer nesta noite, a graça do nosso Deus pode alcançar essa pessoa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu poderia falar só sobre esta graça, mas eu quero que você olhe para o texto, que você vai descobrir algumas particularidades relevantes que é importante você destacar. A primeira, eu quero que você observe, dependendo da tradução, a primeira palavra que separa o capítulo de número 10. Em algumas traduções, ou na grande maioria, tem a expressão ora. Em outras traduções bíblicas, vocês vão perceber que tem a expressão além do mais. Em outras traduções vão dizer portanto, em outra vai dizer além disso. Eu não sei se na sua Bíblia tem alguma expressão diferente dessa, mas a grande maioria tem a expressão ora. Essa expressão ora é a expressão que vai conectar o capítulo de número 9 ao capítulo de número 10, dando para nós a sequência. E aí o que eu acho interessante é que Paulo vai falar sobre o exemplo de Israel. Paulo vai abordar aqui o exemplo dos seus antepassados. Paulo vai trazer o exemplo do povo de Israel nos dias de Moisés, com uma observação interessante. Ele começa dizendo, ora, irmãos. Paulo, quando ele diz irmãos, ele dá um exemplo para nós igualitário. O exercício ministerial, o exercício espiritual do apóstolo Paulo incluía ele na mesma advertência, incluía ele na mesma admoestação para a igreja. A posição de Paulo como apóstolo, a posição de Paulo como fundador desta igreja, não eximia Paulo das condições de ser tratado como irmão. Ele diz assim, ora irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Ele diz a expressão nosso, porque Paulo era um judeu, Paulo fazia parte do povo da aliança. A posição de Paulo, a posição ministerial, o cargo que ele exercia, não tirava de Paulo a responsabilidade de usar como exemplo o povo de Israel. Ele diz os nossos pais. Atenção, Paulo chama a atenção daquele povo. Paulo chama aquele povo de irmãos. Paulo vai escrever aos Coríntios chamando-os de irmãos, falando que o povo de Israel que viveu nos dias de Moisés eram os teus irmãos. Além de Paulo chamá-los de irmãos, Paulo vai chamá-los à atenção. A admoestação que Paulo dá a eles era para que eles não ignorassem o exemplo da geração anterior. Observe a expressão nossos pais. A conjugação verbal não exclui Paulo. A conjugação verbal diz que era o nosso pai. Era como se eu estivesse dizendo assim, gente, o que Nova Ponte viveu há 30 e 40 anos atrás representa a minha realidade. É o meu povo, são os nossos pais. Além disso, Paulo se comunica com aquela geração. Ele diz assim, olha, essas coisas que aconteceram, elas sobreveio como figuras e estão escritas para o exemplo nosso. Observe, por favor, o versículo de número 11. Paulo, ele chama
a igreja, ele chama o exemplo dos israelitas de irmãos, ele chama a atenção deles para que eles não ignorassem, e Paulo também chama a responsabilidade àquela geração. O que é que ele diz, pastor Eliel? Versículo de número 11, ele diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Ele está dizendo, não está escrito para aviso seu. Ele está dizendo, estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Eu acho isso interessante, irmãos. Eu sei que tem uns irmãos que gostam, como o pastor Adnilton, da área da escatologia, mas aqui nós vamos perceber que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele já entende que naquela época já era o fim dos séculos, já estávamos trabalhando com a realidade dos fins do tempo. E eu quero destacar isso: após a morte de Jesus, após a ascensão de Jesus, após a descida do Espírito Santo, nós estamos ardentemente aguardando a volta de Jesus Cristo. Logo, a expressão já são chegados os fins dos séculos já era naquela época. O que dirá de hoje? Se já era para Paulo os fins dos séculos quando ele escreveu essa carta, o que ele escreveria para nós hoje? Então eu destaco que Paulo chama o exemplo dos israelitas de irmãos, ele chama a atenção dos israelitas e ele também se comunica com aquela geração, sabendo que já era o fim dos séculos. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer aos irmãos: existem muitas coisas que estão acontecendo. 2021, nós passamos por uma pandemia, não foi isso? 2021, foi 2021? Foi 2021, nós passamos por uma pandemia, uma baixa na sociedade. Todos os países foram atingidos, todas as nações, nações fracas, nações fortes, todos foram alcançados pelo Covid. Todas as nações da terra foram abaladas. Países de primeiro mundo com alta tecnologia tiveram que se render às máscaras, tiveram que se render ao afastamento, ao isolamento social. E tudo isso vem se cumprindo a palavra do Senhor. Ora, o que vem acontecendo no Brasil, essa catástrofe do Rio Grande do Sul, também é um sinal de que Jesus está voltando. Esses acontecimentos estão lá. Mateus capítulo de número 27, guerras, pandemias, as reações naturais, a terra está gritando. Exclusivamente no estado da nossa nação, nós percebemos que Jesus Cristo está mandando sinais de alerta. Eu estou voltando, eu estou voltando, eu vou vir buscar a minha igreja. Eu não sei se você ainda consegue se alegrar com essa promessa, mas os sinais estão mostrando, e nós vamos agarrar de uma vez por todas os privilégios da graça de Deus sobre nós. Estou sentindo graça, 5 vezes a expressão todos se destaca do versículo 1 até o versículo de número 4. No entanto, nós vamos encontrar uma expressão que dá a ideia de algo contrário. No versículo de número 5, a expressão bíblica diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Olha, irmãos, os privilégios da graça de Deus, eles estão espalhados no versículo de 1 a 4. Mas o versículo de número 5, ele faz saltar aos meus olhos uma preocupação. Observe, Raquel, o que diz o versículo de número 1. Ele diz assim, que todos estiveram debaixo da nuvem, e
todos passaram pelo mar. Se você olhar para a sua Bíblia, voltar lá no livro do Êxodo, você vai perceber que a nuvem representava a presença de Deus para o povo de Israel. Quando o povo de Israel deixou o Egito, eles precisavam de uma direção. Se fosse nos nossos dias, Israel precisaria de um aplicativo para saber qual seria o itinerário, qual seria o caminho, qual seria a direção que eles tomariam para alcançar a promessa da terra prometida. O texto sagrado é bem claro em exemplificar para nós que o próprio Deus decidiu que Israel não utilizaria o caminho dos filisteus, mas Israel seguiria em direção ao Mar Vermelho, iria rodear a terra próximo do deserto. Ora, nós percebemos que o que conduzia o povo não era um aplicativo, embora o Waze seja de produção israelense. Naquela época não tinha um Waze, não tinha um aplicativo que nos mostrava o caminho, mas tinha a presença de Deus representada numa nuvem. Quando a presença de Deus representada numa nuvem adiantava, o povo se adiantava. Quando a presença de Deus circulava, o povo precisava circular. Mas não só representava a presença, representava a direção de Deus para o povo de Israel. Para Israel seria mais fácil, Moisés, eles seguirem pelo caminho dos filisteus, mas o Senhor Deus olhou para eles e pensou: eles não estão prontos, eles não estão preparados para enfrentar os filisteus agora, mas eu vou fazer eles rodear a terra, e aí eles vão mudar os pensamentos, eles vão mudar a postura, eles vão se posicionar como um verdadeiro exército capaz de batalhar as batalhas da vida. Eu preciso dizer uma coisa para você nesta noite: o nosso Deus conhece a nossa estrutura, o nosso Deus conhece os nossos pensamentos, o nosso Deus conhece os nossos medos, conhece as nossas fragilidades. É por isso que a doce presença de Deus representada na nuvem precisava guiar o povo. Ele andava, a nuvem ia para frente, eles iam para frente. A nuvem parava, eles paravam. Mas o interessante, pastores e obreiros, é que não existia só uma nuvem de dia. À noite tinha uma coluna de fogo. Para quê? Para fazer o povo de Israel caminhar de dia e caminhar de noite. Se você andar na direção de Deus, eu quero que você receba essa palavra. Você pode até ir pelo caminho mais difícil, mas você vai chegar primeiro, porque o Senhor Deus vai fazer você caminhar de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Não vai ter tempo ruim se você sobreviver à presença de Deus. Privilégio da graça de Deus. A nuvem de dia. E o interessante, que o versículo de número 1 ainda disse: e todos passaram pelo mar. Isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Porque o mesmo mar que gerou questionamento e medo foi o instrumento que o próprio Deus utilizou para manifestar os prodígios e os sinais. Abriu-se o mar e todos eles passaram a seco. Aqui retrata o privilégio da graça de Deus, do livramento. Isso aqui é maravilhoso. Eles pararam em Piairote, eles retrocederam, acamparam. Faraó achou que o povo de Israel estava perdido no deserto, avançou contra Israel. Quando Israel pensa estar sem o escape, quando Israel pensa estar sem uma saída, o Senhor pergunta para Moisés: Moisés, o que é que você tem na mão? Aleluia, aleluia, estenda. E Moisés estendeu, e o mar se abriu. E Moisés disse para aquele povo: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Se você viver na dependência de Deus, na direção de Deus, eu preciso que você saiba que você vai usufruir do privilégio, do livramento sobre a sua vida, sobre a sua família. De vez em quando eu compartilho com os irmãos a minha experiência quando morei 5 anos no Rio de Janeiro.
Deus me deu graça de passar no vestibular e estudar na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma região muito perigosa, do lado do estádio do Maracanã. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. Existe uma favela chamada Mangueirinha, que é onde tem a escola de samba da Mangueira. E quando eu passava do trajeto, eu passava numa região chamada Faixa de Gaza. Por que eles deram o nome de Faixa de Gaza? Quem é do Rio de Janeiro sabe. Porque você passava numa avenida que dividia duas facções perigosas. Eles trocavam tiros constantemente. E de vez em quando eu pegava o meu aplicativo e colocava o caminho de casa ou o caminho da faculdade de noite já, porque eu estudava à noite. E de vez em quando o aplicativo dizia assim: vai pela Avenida Brasil. E eu ia cortando pela faixa de Gaza. Às vezes o aplicativo dizia assim: vai pela faixa de Gaza. E eu ia pela Avenida Brasil. E quando eu sentia no meu coração aquela direção, quando eu chegava em casa, eu olhava no outro aplicativo e via tiroteio, arrastão, troca de tiro. Sabe por quê? Quem guia a minha vida não é o aplicativo Waze daqui da terra. Quem guia a minha vida é a nuvem, é a direção do Espírito. Eu não sei se você tem testemunhos como esse, mas não foi só uma vez, foram várias vezes, irmã linda, que o próprio Deus soprou através do teu Espírito Santo. Não obedece o aplicativo, vai por esse caminho. E depois eu concluía: foi livramento, foi livramento. A passagem do mar foi um escape para Israel, e o povo do Egito teve que concordar que só o Senhor é Deus. O mesmo mar que foi livramento para Israel abateu o exército do Egito. Como é bom você viver debaixo da nuvem. Como é bom você viver debaixo da direção de Deus. O versículo de número 2 diz: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai fazer uso dessa expressão de batismo por duas razões. A primeira é porque de fato eles ficaram submersos na nuvem e submersos no mar, ainda que a seco. Mas a segunda colocação que eu faço aqui é que Paulo vai utilizar o termo batismo para fazer alusão ao início da nossa caminhada com Deus. Todos os irmãos sabem que o batismo é o pontapé da nossa vida cristã. É onde nós fazemos a nossa declaração pública de que nós cremos em Jesus Cristo. O batismo é o caminho inicial. E aqui dá para nós utilizarmos essas duas expressões, ou essas duas situações. O batismo em Moisés, de forma literal, e o batismo em Moisés de forma alegórica, apontando para o batismo, o início da nossa caminhada. O texto diz no versículo de número 2, que todos foram batizados em Moisés, ou seja, nos dias de Moisés, ou seja, na gestão de Moisés, ou seja, na liderança de Moisés, tanto na nuvem quanto no mar. Aqui tem muita coisa boa que dá para nós explorarmos do privilégio de Deus. Eu pregava lá na América explicando essa passagem de que a nuvem de dia era feito um ar-condicionado no deserto causticante, mais de 50 graus, e o povo caminhava de dia tranquilo, não sofria. O texto em Deuteronômio diz que a roupa não se estragava, o calçado não estragava. Eu levei uma mala do Brasil para os Estados Unidos, eu não sei muito bem a qualidade dela, mas a troca do clima, calor, frio, a mudança brusca do clima afetou a mala, estragou a mala. Mas o povo de Deus era preservado no deserto. O deserto mudava a temperatura de alta temperatura para baixa, mas o Senhor preservou o seu povo. Quantos nessa noite podem glorificar a Deus? O privilégio da graça de Deus, irmão Marcos, vai preservar a sua casa, vai preservar a sua família, vai preservar os seus, quando você tem o privilégio de Deus sobre a sua vida. Saí de uma região montanhosa, um pouco mais frio, fui para uma região de mais calor. Então eu percebi que a mala ficou
impactada se esses equipamentos aqui, se esses estofados ficassem expostos o dia inteiro ao forte calor que é em Nova Ponte e também ao forte frio que às vezes nos atinge, eles não iriam suportar, mas a nuvem protegia o povo. Quantos podem glorificar a Jesus por essa verdade? O interessante é que eles estavam no deserto, e no deserto eles também usufruíram de outro privilégio. Eles comeram do mesmo manjar espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Você sabe que existem passagens bíblicas que retratam isso, que apontam isso, que eles viveram um privilégio de serem sustentados por Deus no deserto. Quando faltou água, a rocha soltou água para eles beberem. Quando faltou carne, o Senhor mandou as cordonizes. Quando estavam pensando que ia faltar o mantimento, o Senhor diariamente sustentava o seu povo com maná. Eu preciso dividir isso com você. A graça de Deus é maior do que tudo. A graça de Deus é a maior segurança que nós temos. Tem gente que fica apavorado com a possibilidade de perder um emprego. Tem gente aqui que fica apavorado com a possibilidade de perder um negócio, de fracassar no seu empreendimento. Mas eu profeticamente preciso dizer para você nessa noite: o que não pode te faltar é a graça de Deus sobre a tua vida. A graça de Deus vai te sustentar nos tempos difíceis. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Todos eles beberam da mesma água espiritual. E o interessante é que o texto diz que a pedra espiritual os seguia. E a pedra era Cristo. Deixa eu fazer uma colocação aqui, só para os irmãos entenderem, especialmente os obreiros aqui que trabalham com a Bíblia, que precisam ler, interpretar, explicar e ensinar. O que está acontecendo aqui é algo específico para o apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo faz, pastor Claudinei. Ele faz uso de um exemplo do passado para mostrar para o seu tempo em Corinto. E o Espírito Santo nos transporta hoje para a nossa realidade. Eu não consigo ver esse triângulo acontecendo em outra passagem de forma tão específica. Paulo pega o exemplo de Israel lá no passado, usa para o seu presente nos dias de Corinto e nos permite viver o exemplo dos privilégios da graça de Deus para hoje. É um negócio excepcional. É você olhar para trás, olhar para a história, olhar para a Bíblia, entender como que o povo viveu isso nos dias de Israel. Como a igreja de Corinto recebeu esta mensagem, Elma, e como nós estamos recebendo este exemplo hoje. É a multiforme graça de Deus para cada tempo e para cada lugar. Eu quero liberar essa palavra de Deus para você. Levante a sua mão. Eu preciso dizer isso. Deus tem a sua graça para cada tempo e para cada lugar. A graça de Deus, ela é abundante para cada tempo e para cada lugar. Não importa o tempo que você está vivendo, não importa o lugar onde você está plantado os seus pés. O mais importante é que as janelas dos céus, as portas dos céus estão abertas, derramando a sua graça para a sua vida nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Observe comigo. Todos viveram esses privilégios da graça de Deus. Debaixo da nuvem, passaram pelo mar, foram batizados em Moisés, tanto na nuvem quanto no mar. Comeram do mesmo manjar espiritual, ou seja, a provisão de Deus, o cuidado de Deus das necessidades primárias como a água. Nós vamos perceber que os privilégios da graça de Deus, ele abrange todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. A graça de Deus, ela é completa em todas as áreas da nossa vida. A graça de Deus, ela é completa em todas as áreas da nossa vida.
Pastor, mas eu estou sentindo uma dificuldade na área sentimental. A graça de Deus é renovadora, ela pode sarar as suas emoções nesta noite. Pastor, eu preciso de um escape na saúde, eu estou aflito, eu estou aflita. Eu preciso te dizer que a graça é completa em todas as áreas. O Senhor Jesus pode liberar uma unção de cura para você nesta noite. Pastor, eu estou vivendo uma crise financeira, onde que eu coloco as minhas mãos não dá certo. Eu preciso liberar uma palavra para o seu coração nesta noite. A graça renovadora de Jesus pode sustentar a sua casa em tempos de crise, e pode te sustentar ainda esta semana com uma surpresa da parte de Deus. Receba o cuidado de Deus, receba o cuidado de Deus para a tua vida. Oh glória, a graça de Deus, ela é completa em todas as áreas da nossa vida. Coisa maravilhosa é nós dependemos da graça de Deus. Agora, como eu disse, meus irmãos, o texto, ele deixa claro que a graça era para todos, mas infelizmente, o juízo, ele veio para alguns. E eu preciso ser honesto com você. Eu não posso pular a parte do juízo. Eu não posso pregar para você só a parte boa dos privilégios da graça. Mas se você observar, nós vamos circular uma outra palavra em comum a partir do versículo de número 7. Mas eu vou ler a partir do versículo de número 6. Paulo diz assim, capítulo de número 10. E essas coisas foram-nos feitas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ele diz assim no versículo de número 7, não vos façais, pois, idólatra como alguns deles. Circule, se você puder, a expressão alguns. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Essa expressão, não se façais, pois, idólatras, ela está registrada como exemplo o episódio que eles construíram o bezerro de ouro. Eles construíram o bezerro de ouro, provocando a ira de Deus, e o juízo de Deus veio. Enquanto a graça de Deus, ela é manifestada para todos, o juízo divino é para alguns, especialmente aqueles que se tornam idólatras. Eu trouxe isso ao meu coração essa tarde pensando. Às vezes nós pregamos aqui, somos direcionados, somos conduzidos para uma expressão para a igreja, e às vezes nós não entendemos. Às vezes achamos que é resultado da nossa preocupação. Às vezes achamos que é resultado da nossa indignação. Às vezes pensamos que é resultado da nossa mente. Mas hoje à tarde eu estava pensando. Domingo eu ministrei aqui sobre nós conduzirmos as pessoas até Jesus e tomarmos cuidado com os lugares em que nós frequentamos. O texto aqui é bem claro. O Senhor não negocia a sua glória com ninguém. O Senhor não negocia o seu relacionamento com ninguém. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você serve a Jesus, ou você não serve a Jesus. Existia um tempo em que o povo de Israel ficava dúbio. De dia eles buscavam a Baal, e à noite eles buscavam a Jeová. O próprio Deus levanta o profeta Elias, para dizer para eles que eles não podiam cochear em dois pensamentos. Eles deveriam decidir se era Deus ou era Baal. A expressão aqui, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, é porque alguns deles, graças a Deus não foram todos, mas alguns deles, eles tiveram essa fraqueza de se envolver com a idolatria, se envolver com aquele bezerro de ouro. Mas o que me alegra é que o texto diz que foram alguns, não foram todos. Isso significa para mim, significa para você, que sempre o Senhor vai contar, sempre o Senhor vai cuidar, sempre o Senhor vai cuidar, sempre o Senhor vai contar com aquele grupo que não cede, que não abre mão, que prefere pagar o preço da renúncia, mas entende,
que ele precisa viver debaixo dos privilégios da graça de Deus. Portanto, o versículo de número 7 destaca a expressão alguns para aqueles que se tornaram idólatras. O versículo de número 8 diz assim: e não nos prostituamos como alguns. Olha aqui de novo a expressão alguns. Graças a Deus que a prostituição física, que a prostituição espiritual não são de todos. O texto diz que é de alguns. Isso significa que tem gente que é fiel, tem esposo que é fiel, tem esposa que é fiel, tem filho que é fiel. Eu não sei se parte dessa geração fiel está aqui nessa noite para glorificar a Jesus. Eu não vou me prostrar diante das ofertas deste mundo, porque eu prefiro viver debaixo dos privilégios da graça de Deus sobre a minha vida. Versículo de número 9, para nós caminharmos para o final. O texto diz assim: e não tentemos a Cristo como alguns deles. Eles tentaram a Cristo. Eles provocaram a ira do próprio Deus. E a Bíblia diz que serpentes se levantaram para atingi-los, e foi necessário Moisés interceder por aquele povo. O próprio Deus sugeriu que aquele povo fosse eliminado, mas o líder, cheio de amor no seu coração, disse: não, vamos dar mais uma oportunidade, vamos dar mais uma chance. Alguns que tentaram, não foram todos, foram alguns que que pereceram pela serpente, não foram todos, mas a Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus orienta Moisés e diz: ergue uma serpente de metal, que todo aquele que olhar para a serpente, ele vai viver, ele vai sair, ele vai escapar, porque a graça de Deus, irmãos, ela vai de geração em geração, para cada tempo e para cada lugar. Eu não sei se você consegue glorificar a Deus por isso, mas o versículo de número 9 diz: não tentemos a Cristo como alguns. E eu caminho para o final mostrando para vocês o versículo de número 10: e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A Bíblia Sagrada tem os exemplos da caminhada do povo de Israel. Alguns de fato se tornaram idólatras, alguns se prostituíram, outros tentaram a Deus ou a Cristo, e outros murmuraram no caminho, especialmente contra a liderança de Moisés e Arão. Mas a graça do Senhor é manifestada para nós, dizendo: foram alguns, não foram todos. Por o bem que foi a maioria, mas não foram todos. Mas nesta noite eu quero pregar para uma igreja que tem consciência da fidelidade de Deus, do amor de Deus, das misericórdias de Deus e dos privilégios da graça de Deus sobre o seu povo. A graça do Senhor Jesus Cristo é derramada sobre a minha vida nesta noite, sobre a sua vida nesta noite. Levante uma de suas mãos para você glorificar a esse Deus. Ele é o Deus que te guarda, Ele é o Deus que te preserva, Ele é o Deus que te sustenta, Ele é o Deus que realiza milagres sobre a sua vida, Ele é o Deus de maravilhas. Quantos nessa noite conseguem glorificá-lo por isso? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero concluir dizendo para eles, para vocês, que o texto diz assim no versículo de número 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Por favor, fique de pé. Alguns pereceram por causa da idolatria, alguns caíram no caminho por causa da prostituição, outros porque tentaram a Deus, e alguns porque murmuraram. Mas o apóstolo conclui: essas coisas sobreveio como exemplo para vocês, para aqueles que estão em pé, cuide para que não caia. Que essas tentações ou essas provações, elas não são feitas por Deus, elas são permitidas por Deus, mas Ele é fiel para não nos deixar ser provado ou tentado além do que nós possamos suportar. Por quê, pastor? Porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Eu não sei se você consegue se lembrar de pelo menos um dos seus benefícios para demonstrar a fidelidade de Deus para com a sua vida. Ele é fiel.
2024, pastor, aconteceu tantas coisas na minha vida, aconteceram tantas coisas na minha família, aconteceram tantas coisas ao meu redor, mas se você está aqui nessa noite com condições de levantar uma de suas mãos, é porque verdadeiramente Ele é fiel, Ele é fiel. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Se você desejar receber oração, eu quero te chamar aqui à frente. Nós já vamos encerrar o culto, mas eu quero orar por você. Paulo recorre ao exemplo de Israel para dizer assim: quer comais, quer bebais, quer façais alguma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu estou sentindo nessa noite de dizer isso para você. O Senhor vai renovar as suas forças. O Senhor não vai deixar você desistir agora. Os privilégios da graça de Deus, Ele pode atingir todas as áreas da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, obreiros. Vamos intensificar a nossa vida espiritual em oração e com a Bíblia. Essa noite eu pensei que minha esposa não fosse acordar, mas a batalha foi muito grande. Batalha espiritual. Mas quando eu pensei que ela não fosse acordar, ela falou: amor, você está clamando por Jesus, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Todas as vezes que nós nos disponibilizamos para fazer alguma coisa para Deus no mundo espiritual, se move contra nós. Nós estamos chegando próximo da festividade do ciclo de oração. Vocês não têm noção o tanto que o inferno está se rebelando contra esta igreja. Ataques de todos os lados. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. E esta igreja vai continuar orando. Nós vamos usar as nossas armas para pelejar. O diabo tem tentado de todas as formas para tentar te parar, para tentar fazer você desistir, para tentar fazer você desanimar. Às vezes colocando até pensamentos contrários na sua mente. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus para o seu coração. Ele é fiel, Ele é fiel. E nós vamos aproveitar, nós vamos nos agarrar nessa noite nos privilégios da graça de Deus. Batalha intensa. Quero pedir para os obreiros me ajudar aqui a orar por essas pessoas. Batalhas intensas. E quando eu pregar aqui, não me interprete mal. Não me interprete mal. Se alguma coisa subir ao seu coração, entre com as armas espirituais da oração. Concentre-se que a sua batalha não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades. O Senhor vai dar vitória, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. O diabo tem tentado lançar setas sobre a sua mente, sobre o seu coração, mas ele está derrotado pelo poder do nome de Jesus. Seja renovada aí, vai, seja renovada. Seja renovado em nome de Jesus Cristo. Caia por terra toda seta do inimigo. Caia por terra todo levante de Satanás agora. Vai, seja renovada aí com a presença do Espírito. Recebe força, recebe alimento do alto. Recebe graça, recebe nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, seja renovada aí agora. Em nome de Jesus Cristo. O diabo não terá sorte sobre a sua casa. O diabo não terá sorte sobre a sua família. O diabo não terá sorte sobre as suas finanças. Oremande fácil e de queimes. Você vai chegar do outro lado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Receba graça, vai, receba graça. Receba graça, alegria do Espírito. Seja renovada aí em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Receba nessa noite uma porção dessa graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. O diabo não vai ter sorte sobre
os seus negócios. Acalma o teu coração. Tem providência de Deus. Tem providência de Deus. Tem porta aberta sobre a sua casa. Receba nessa noite, em nome de Jesus Cristo. O diabo tem tentado te entristecer. O diabo tem tentado lançar seta de amargura sobre o seu coração, mas está repreendido em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, receba renovo, receba graça. Oremão de faço e de queimes. Seja renovado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se há nesta noite alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus. Eu quero renovar a minha aliança com Deus. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu estou te aguardando. Dê um sinal. O diabo vai ser derrotado na sua vida espiritual nessa noite por uma atitude de fé. Onde está você? A primeira pessoa que quer voltar para Cristo, renovar a sua aliança com Deus, dizer: Senhor, eu preciso estar debaixo da tua nuvem. Eu preciso estar debaixo da tua direção. Eu não aguento mais viver sem a sua direção na minha vida. Aonde está você? Eu quero saber aonde está você. Há alguém entre nós nessa noite? Há alguém entre nós nessa noite? Em nome de Jesus, a graça bendita do Senhor, a graça bendita do Senhor. Feche os seus olhos, querido Deus. Os teus filhos já fizeram a imposição de mãos sobre esses irmãos aqui à frente, e eu tenho certeza que o Senhor vai dar vitória para esses, vai dar vitória para aqueles que estão me acompanhando através da internet. Eu tenho certeza que o Senhor pode visitar a sua casa nesta noite, visitar a tua família, visitar o seu casamento. O diabo não terá sorte sobre a sua vida, sabe por quê? Porque o privilégio da graça de Deus é derramada sobre a sua casa nesta noite. Seja renovada e agora tenha sua vida transformada pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repitam todos comigo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, a abundante graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo permaneçam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos juntos nós vamos concordar dizendo: não vá embora sem abençoar essa pessoa que está do seu lado, confraternize com ela, diga para ela assim: tome posse dos privilégios da graça de Deus. Isso, abençoe essa pessoa que está do seu lado, celebre, porque tem graça de Deus para a sua casa nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.